obrigado, Sr. Presidente, Srs. Presidentes das Comissões, Sr. Ministro, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados. Nós consideramos que este orçamento é um orçamento inaceitável, porque ele tem como perspectiva para dar à banca, para dar à especulação, à agiotagem, para dar aos mais ricos dos mais ricos do nosso país, instaurar um roubo autêntico aos direitos de trabalho e ao salário de quem vive do seu trabalho. Nós consideramos, aliás, que este é um indecoroso ataque aos trabalhadores da administração pública e aos trabalhadores em geral. E veja-se aqui o argumento utilizado, quer pelo deputado do PST, quer pelo Sr. Ministro, da dita equidade. Então, a equidade resume-se a quem vive do seu salário e da sua reforma. A nível de cortes de salário são mais de 2 mil milhões de euros de roubo. No que diz respeito às pensões, a verba prevista de consolidação orçamental, diz Vossa Excelência, corte nas pensões face a 2011, 1.260 milhões. E então, o que é que se exige aos mais ricos dos mais ricos? Aqueles dos iates, dos aviões, dos multimilionários do nosso país. Qual é a receita prevista, Sr. Ministro? 187 milhões. 187 milhões que contrastam com os mais de 2 mil milhões que vão retirar aos trabalhadores da administração pública só neste ano. E, portanto, este orçamento é tudo menos um orçamento de equidade e de justiça social. Antes, pelo contrário, ele visa agravar a injustiça no nosso país. E não se preocupe, Sr. Ministro, lá com os multimilionários que procura proteger no nosso país. É que eles cresceram, os 25 mais ricos de Portugal aumentaram recentemente, Sr. Ministro, em 17,4 mil milhões a sua fortuna. 17,4 mil milhões. Diga lá o que é que isto corresponde do ponto de vista do PIB e daquilo que é o combate ao déficit. A riqueza está-se a acumular nos mais ricos do nosso país e o seu orçamento vai agravar essa mesma injustiça. Mas falemos do ataque aos trabalhadores da administração pública. 2011, corte nos salários e reformas, congelamento das progressões dos salários e das pensões. Além disto, o Sr. Ministro, hoje, para 2012, propõe-nos um roubo no subsídio de férias e subsídio de Natal, os mais 2 mil milhões retirados a estes trabalhadores. E afeta quer os trabalhadores da administração pública no ativo, quer os reformados. E quanto aos reformados, é o roubo generalizado, que quer sejam os trabalhadores da administração pública, aposentados, quer sejam reformados da Segurança Social, todos sofrem com o mesmo corte. Para este Governo, quem tem mais de 485 euros de rendimento começa a sofrer as penalizações para dar aos mais ricos. E quem tem mais de 1.000 euros, esse gigantesco salário, essa fortuna, perde os dois subsídios, o de Natal e o subsídio de férias. É uma vergonha, Sr. Ministro, é absolutamente inaceitável. E importa aqui lembrar as declarações do Primeiro-Ministro, que disse que não ia atacar o subsídio de férias e o subsídio de Natal, mentiu deliberadamente, sabendo que não ia cumprir. Está aqui a prova do roubo instituído a estes trabalhadores. Nós consideramos que o corte ao subsídio de Natal e ao subsídio de férias tem um impacto brutal sobre as famílias e sobre a economia, Sr. Ministro. Importa aqui lembrar que muitas famílias utilizam o subsídio de Natal e o subsídio de férias para equilibrar as suas contas, para pagar um seguro, para comprar os livros de escola dos seus filhos e, portanto, os impactos sociais vão ser significativos sobre as famílias portuguesas. Um professor contratado, 20 anos de carreira, que continua no estatuto de professor contratado, ganha 1.080 euros, perde mais de 2 mil euros de rendimento. É um corte de 14% do seu rendimento anual. Um polícia, em início de carreira, 850 euros, recebe subsídio de Natal 141 euros em vez dos 850 que tinha direito. E, portanto, Sr. Ministro, importa dizer que estes trabalhadores da administração pública já viram significativos cortes no seu rendimento. O congelamento dos salários, o corte nos salários de 2011 e 2012, o subsídio de Natal, acrescentando a inflação e sem contar o agravamento da carga fiscal, implica hoje os trabalhadores da administração pública em 2 anos perderam cerca de 30% do seu salário. Se isto não é a situação idêntica à Grécia, eu não sei o que é. É que os trabalhadores da administração pública na Grécia perderam em 3 anos 35%, os da administração pública em 2 anos perderam cerca de 30%. E, portanto, o Sr. Ministro está a conduzir o país para a situação grega de quebra de poder de compra das famílias portuguesas. Outra medida que gostava de colocar era a pergunta, Sr. Ministro, se a culpa desta crise e desta situação financeira que o país vive é dos trabalhadores, é em particular dos trabalhadores da administração pública, e o que é que eles fizeram de errado para serem penalizados. O Sr. Ministro utiliza 3 justificações que são mentira.
Não há outra palavra. Justificação que os salários são mais elevados na administração pública do que são no setor privado. O Sr. Ministro tem. Eu sei que ele foi metido numa gaveta e não foi publicitado um estudo do anterior governo que fez uma comparação carreira a carreira, profissão a profissão, mais de 40 profissões comparadas, que demonstram que os salários na administração pública são mais baixos do que no setor privado. Portanto, não corresponde à verdade. Segundo argumento, não há desemprego. Não há desemprego na administração pública, Sr. Ministro. E então, e os supernumerários? Essa com a utilização da licença sem vencimento, que é no fundo o despedimento sem qualquer direito dos trabalhadores da administração pública, que vão resultar da extinção de serviços que o senhor pretende no PREMAC. Então, e o setor empresarial do Estado? O que é que o Governo fez? Se não anunciar despedimentos nas empresas, por exemplo, de transportes. Então não há despedimento. E os professores contratados, que ficaram milhares sem colocação este ano e que ficaram aonde? Em desempregados a receber o subsídio de desemprego. Dizer que não há desemprego na administração pública é mentira. E depois diz o Sr. Ministro, ou era isto, ou é despedimentos. Ora, então o Sr. Ministro não conhece outro caminho que não seja atacar quem vive do seu trabalho. Não conhece outro caminho. Combater a evasão fiscal? Combater, ir buscar dinheiro aos mais ricos e aos privilegiados deste país? Não. Ou duas medidas. Ou isto, ou despedimentos. E isso é verdadeiramente inaceitável. Sr. Ministro, o patronato português, e concluo com esta questão, o patronato português, os patrões, querem acabar com o subsídio de férias e o subsídio de Natal há muito tempo. O que o Governo faz é abrir a porta. Primeiro, a tática, aliás, utilizada pelo Governo PS na anterior legislatura. Primeiro atacam os trabalhadores da administração pública para depois atacar os restantes trabalhadores do setor privado. Para os trabalhadores, todos eles, esta medida do roubo de subsídio de Natal e subsídio de férias é absolutamente inaceitável. É uma injustiça, é uma conquista do 25 de Abril que está em causa. E, portanto, o Sr. Ministro vai enfrentar a luta dos trabalhadores na rua, vai enfrentar já, no dia 24, uma greve geral que vai responder a esta ofensiva que os senhores estão a levar a cabo.